Bom dia a todos e a todas. Eu também quero iniciar agradecendo, antes, porém, cumprimentar a mesa, já parabenizando aqui a professora Lucy pela excelente exposição. Acho que o chão que a gente vai conversar aqui agora, de saúde do trabalhador, perpassa por essa explicação que você traz do neoliberalismo, do trabalho e toda a sua metamorfose, utilizando até um termo do Ricardo Antunes, a morfologia do trabalho no mundo contemporâneo. Então eu vou tentar, a partir da fala da Lucy, é um desafio, mas trazer alguns elementos para a gente pensar a saúde do trabalhador. Mas quero agradecer a professora Dionísia pelo convite, tá? Muito obrigada, é uma alegria imensa fazer parte desse congresso, dessa mesa. Achei muito interessante a proposta do Congresso, também queria registrar isso, de fazer o 15º Congresso de Saúde Pública, realizar essas instâncias regionalizadas. Eu acho que esse debate é muito importante. Lembrando que quando a gente para, o Áquilas Mendes Ontes disse isso, a gente para, a gente conversa, a gente reflete, a gente passa a entender os mecanismos envolvidos nessa conjuntura, a gente também se renova e a gente se fortalece enquanto coletivo. Então eu acho que o Congresso, ao fazer essas instâncias descentralizadas, ele proporciona isso. Então parabenizo a todos envolvidos e todas com a organização do evento. Em primeiro lugar, eu acho que pontuar as questões relativas à saúde do trabalhador hoje é uma questão bastante complexa, tendo em vista que está sendo normatizado, colocado como regra, tudo aquilo que a gente veio construindo como barreiras para controlar os danos para a saúde dos trabalhadores, hoje está sendo destruído. E o que está sendo colocado como regra? A professora Lucia acabou de pontuar a questão da precarização. Então, a precarização do trabalho, infelizmente, ela vem se colocando como uma coisa muito naturalizada e permissiva e legalmente garantida. Eu vou tentar, então, durante a minha fala, trazer alguns aspectos para a gente pensar a saúde do trabalhador, partindo desse cenário, então, que a professora Lucy já trouxe, e aí convém a gente refletir mais alguns aspectos sobre a deforma trabalhista. Eu me nego a dizer reforma, porque reforma geralmente a gente soma esforços para construir alguma coisa melhor, para conter os problemas. E o que está sendo colocado hoje como norma, como central para as relações sociais de trabalho, na verdade, a flexibilização da legislação. A legislação fica flexível e muito suscetível às demandas do empresariado, e não do trabalhador. Então, na medida do possível, eu quero trazer alguns elementos, tá? Quero trazer alguns dados que nos permitam pensar a saúde do trabalhador, porque esse é um desafio que, às vezes, quando eu vou conversar nos sindicatos, com os assistentes sociais, da Previdência Social, que eu tenho um trabalho de extensão e alguns outros espaços, qual que é o grande desafio? Compreender a saúde do trabalhador como um reduto fechado do ambiente de trabalho. Então, verifica a questão de um acidente que ocorreu ou de um processo de adoecimento específico e foca todos os esforços sobre essas condições. Então, eu quero trazer aqui alguns elementos que nos ajudem a compreender para muito além desse ambiente, do ambiente fabril, do ambiente empresarial, mas as repercussões para as condições de vida da classe trabalhadora e para o modelo de sociedade em geral. Porque quando nós estamos falando das condições de vida, nós estamos pensando no modelo de sociabilidade. Então, a regulação do trabalho é o que oferece elementos de estabilidade, de organização, de perspectiva. Por isso que eu chamo de deforma, porque é isso que está sendo retirado. Então, eu quero trazer alguns elementos, aí dividido em duas grandes reportagens, que eu quero utilizar alguns dados. Uma foi de 2014, que vocês podem encontrar na Carta Capital, no mês de maio de 2014, um amplo estudo, ou melhor, uma ampla reportagem, feita sobre o assédio moral, inclusive a reportagem chama Trabalho Assediado, que ali nós temos vários casos que anunciam o modo como o trabalho está organizado, e como ele se efetiva nessa sociedade.
Então nós temos empresas voltadas, que ela cita, né, para a área de serviços, aí ao Walmart, nós temos o setor financeiro, os bancos, metalúrgicas, várias outras empresas, né, e essa reportagem evidencia situações que chegaram até a justiça por conta de danos, né, à saúde desses trabalhadores e trabalhadoras. E uma outra reportagem que saiu há 2 semanas, que eu também quero fazer uso e eu vou tentar imbricar as duas, tá? É uma reportagem ampla publicada pelo New York Times, tem uma versão em português, já está disponível, e que eu achei muito interessante. Nós sabemos dos interesses americanos em denunciar, por exemplo, a forma como a Nestlé está conquistando, né, entre aspas, um nicho do mercado aqui, sobretudo são 700 mil famílias, né, das classes baixas, baixíssimas, e como isso repercute na obesidade, tá? Então o New York Times foca nisso, mas nós sabemos que a indústria alimentícia americana também está atrás desse nicho. Mas o que é interessante? A reportagem mostra com muita clareza os vários problemas que envolvem esse modelo de organizar o trabalho e a produção do mundo contemporâneo, né? Então ela cita como principal problema ali a obesidade e a alimentação desequilibrada, baseada nos açúcares, baseada em farinhas, né? Então eu quero tentar, são 3 grandes motes, trazer algumas reflexões que nos permitam essa compreensão. Então, no primeiro momento, para iniciar, tem uma citação do Marx que está no capítulo Jornada de Trabalho, é o capítulo 8 do Capital, que eu tenho feito um exercício com os meus alunos e alunas para a gente entender as questões atuais, da gente entender um processo mais longínquo do modo como esse sistema vem, né, operacionalizando e se firmando na sociedade. Nesse capítulo, Marx traz alguns elementos para que a gente possa compreender a saúde do trabalhador, né? Um deles é a jornada de trabalho. Então eu vou pedir licença só para ler uma epígrafe para a gente tentar caminhar com o que eu pensei em trazer, tá? Então Marx coloca, entre aspas, né, como classe, são em regras franzinos, de má construção física e frequentemente têm o tórax deformado. Envelhecem prematuramente e vivem pouco, fleumáticos e anêmicos. Patenteiam a fraqueza de sua constituição através de contínuos ataques de dispepsia, perturbações hepáticas e renais, além de reumatismos. Estão especialmente sujeitos a doenças do peito, pneumonia, tísica, bronquite e asma. Sofrem de uma forma peculiar dessa última, conhecida pelo nome de asma de oleiro ou tísica de oleiro. Mais de 2/3 deles sofrem de escrofulose, que ataca as amígdalas, ossos ou outras partes do corpo. Marx está falando dos trabalhadores das indústrias de cerâmicas, né, que tinha uma expectativa de vida muito baixa. Nesse capítulo ele vai tratar outros setores também, como os padeiros, né? Mas o que fica para nós aqui, que hoje nós temos muito mais dificuldades de fazer o nexo, por isso que eu escolhi essa epígrafe, porque nós temos uma dificuldade de fazer o nexo do problema epidemiológico apresentado com a sua realidade de trabalho, né? O que se chama de nexo causal. Então nós temos uma invisibilidade muito grande dos problemas relacionados ao trabalho devido a essa dificuldade. Aqui Marx está conseguindo expor, né, uma informação epidemiológica da categoria dos trabalhadores de cerâmica. Mas hoje nós temos uma diluição muito grande das várias categorias, né, sobretudo com a terceirização, que estão espalhadas, né? Então o sofrimento é difuso. É muito mais complicado você conseguir ter um perfil epidemiológico de determinadas categorias, embora a gente tenha vários indicativos, né? Agora, uma outra informação que Marx traz aqui, então, é esse nexo da ocupação, do que a pessoa faz, né? Então, os serviços de saúde precisa, sim, como o Ramazzini já havia dito, né, resgatar isso. Sofreu um acidente, apresentou um problema de saúde, mas o que você faz? Qual é o seu trabalho? Né? Isso é muito importante para qualquer nexo. Mas uma outra questão que Marx vai colocar
nesse texto, que eu também quero enfatizar nesse início, é a estafa pelo trabalho. E ele fala, tem uma citação dele, que eu também peço licença para ler, que ele diz o seguinte: na multidão heterogênea dos trabalhadores de todas as profissões, idades e sexos, que nos atropelam mais enfurecidos que as almas dos assassinos de Ulisses nos infernos, vemos à primeira vista, sem recorrer aos livros azuis, a estafa do excesso de trabalho. E na sequência ele cita 2 casos. Um era um trabalhador não é mecânico, é um trabalhador ferreiro, tá? Que trabalhava construindo aí ferramentas, né? E a outra é uma moça de 20 anos que trabalhava numa casa muito famosa em Londres de modas, né? E ambos morreram após 30 horas de trabalho, né? Então eles citam os 2 casos que são emblemáticos e que nos ajudam, tem elementos essenciais para entender a estafa do trabalho. Então esse capítulo, intitulado Jornada de Trabalho, ele está mostrando que naquele momento, em torno de 1850, né, havia todo um debate em regular a jornada de trabalho em 10 horas diárias. Claro que um debate dos empresariados, que isso quebraria as indústrias, né? E a Suprema Corte fica do lado das indústrias, né? Que inclusive crianças e adolescentes não teria que ter essa regulação. Então veja, aqui nós temos elementos essenciais que eu quero recuperar e eu, né, não vou mais retomar as citações. Mas as ocupações, aquilo que o trabalhador faz, o modo como ele desenvolve, tem uma repercussão imediata para o seu processo de saúde, de desenvolvimento das suas potencialidades e criatividade ou nulidade disso, e ao contrário, né, a castração, a hipertrofia, o desgaste, o adoecimento e a morte antes do tempo, né? Segundo, todas as profissões, lá em 1850, Marx já estava colocando, estão sujeitos à estafa do trabalho, né? Por quê? Porque existe uma jornada de trabalho, né, que expõe os trabalhadores a um processo de trabalho que leva a esse cansaço, que leva a essa exaustão, que leva a essa dificuldade que as pessoas têm. Todos nós precisamos do final de semana, precisamos de um período de descanso para repor minimamente as nossas energias, né? Então a dificuldade que os trabalhadores naquele período, né, sem uma legislação trabalhista que regulasse o contrato de trabalho, que regulasse a jornada de trabalho, enfrentavam e então morriam prematuramente, né? Então esses são aspectos essenciais para a gente iniciar essa discussão aqui da saúde do trabalhador, para a gente pensar os aspectos que envolvem hoje a saúde do trabalhador, tá? Então nós temos hoje uma grande variedade de problemas que afetam a esfera psíquica, né? Então de lá para cá, o que nós conseguimos de organização desse mundo do trabalho, ainda que colocando limites e restrições à acumulação, tem reverberado, né, em processos alienantes, em processos de desgaste e em degradação da saúde, acidentes e mortes prematuras. Imaginem, então, retirando a proteção do trabalho, como é o caso da reforma trabalhista, né? Então, nós vamos ter um contexto muito mais acirrado do desgaste da saúde, tá? Então, eu acho que antes de pensarmos só em uma pessoa com uma patologia ou um acidente, nós precisamos reconhecer, né, como esse mundo do trabalho está sendo vilipendiado e está colocando uma grande quantidade de pessoas cada vez mais expostas à insegurança. E uma insegurança que é de saúde, da sua condição de saúde, mas uma insegurança trabalhista e uma insegurança também social. As pessoas não conseguem mais se organizar e ter perspectivas de vida, de futuro. Então, com isso, eu reforço o papel do Estado na regulação dos limites para a extração da mais-valia, da regulação desse trabalho, do modo como ele vai ocorrer, tá? Com isso, então, eu quero colocar aqui alguns slides. É para baixo? De baixo. Ah, tá.
Então, já para ir corroborando com o que eu trouxe, né, o Engels, no estudo, né, que ele faz muito amplo sobre a história da classe trabalhadora na Inglaterra, também nesse período, ele diz o seguinte: a situação da classe operária é a base real e ponto de partida de todos os movimentos sociais de nosso tempo, porque ela é, simultaneamente, a expressão máxima e mais visível da manifestação da nossa miséria social. Então, em um momento que nós estamos vivendo uma criminalização da pobreza, né, a gente está ampliando o Estado penal, nós estamos com leis aí aprovando a redução da idade penal, né, e isso num contexto de total desregulação do trabalho. Então, primeiro você tira aquele elemento que pode ser central para a organização de uma família, que é o seu trabalho e o seu sistema de assalariamento, né? É por aí que as famílias se organizam, inclusive tendo um referente para os membros que ali estão participando daquele ciclo, né? Primeiro tira isso e depois coloca então como regra esse Estado penal, né? Então é uma complicação você olhar para os problemas sociais hoje que nós temos voltados aí para o lumpen proletariado, né? Que é essa camada de trabalhadores que não vão ser incluídos no Exército Industrial de Reserva, eles não vão ser pensados. Então, as pessoas que estão em situação de rua, né, as pessoas que já estão envoltas à criminalidade, muitas delas, o problema aí das drogas. Então, nós temos uma grande parcela que representa essa miséria, mas que a gente vê, infelizmente, é o que é passado como um problema de comportamento, né? A gente retira a organização do modo como o trabalho vem se efetivando, né? A instabilidade, a gente retira isso e coloca como uma questão individual de comportamento, tá? Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais amplo, é um modelo de sociedade, né? Essa tabela, então, eu quero dialogar, né, aqui com vocês, que é uma situação bastante... Deixa eu ver se aqui tem a luzinha, acho que não tem, né? O primeiro. Não tem problema. Né? Pegou? O primeiro aspecto, o primeiro fator que a gente... aqui. O primeiro fator que a gente usa para situar a pobreza, a miséria, em geral, é o desemprego e a qualidade desse emprego. Né? Se ele é regulado, se as pessoas têm acesso a direitos sociais, previdenciários, né? Essa pessoa, esse trabalhador, essa sociedade oferece qual sistema de segurança? Né? Então, atualmente, essa nova onda neoliberal, estou colocando nova onda, alguns autores têm colocado como um terceiro momento, né? Nós temos a década de 1990, o neoliberalismo do Brasil, essas primeiras leis que vão flexibilizar a legislação trabalhista, né? Nós já temos aí a questão do trabalho temporário e participação dos lucros e resultados, uma série de coisas, né? Nós vamos ter a década de 2000 com algumas ressalvas nesse sentido, né? Inclusive porque nós tivemos o aumento da renda, nós não podemos desconsiderar isso, da classe trabalhadora, acessos, enfim. E nós temos agora, então, um retorno daquele neoliberalismo muito ofensivo. Então, aqui nós temos, a par dos 14 milhões de desempregados, que eu estava dizendo que é um dos primeiros fatores para analisar a miséria de uma sociedade, é o desemprego e o modo como esse trabalho se organiza. Então, nós temos aqui hoje um índice de 12,6%, né, de pessoas desempregadas, aqui a taxa de desemprego no Brasil, né? Isso diz muito, né, porque o desemprego está permeado também por um sofrimento. Não pense vocês que é meramente, e que já é um grande sofrimento, né, porque as pessoas quando não conseguem comer e organizar sua vida é um grande sofrimento, né, claro. Mas não é apenas olhar a carência material, né? O trabalho, ele oferece o quê? Um elo identificador, a identidade da pessoa. A pessoa organiza a sua vida, ela é quem ela é, a partir daquilo que ela faz, que ela realiza, né? Então você tira essa identidade do trabalhador. Então o desemprego, ele vem sendo já analisado pela professora Edith Seligman, que é uma grande estudiosa da saúde mental relacionada ao trabalho, né? Que mostra que o desemprego, ele traz
uma angústia muito grande, além do sentimento de injustiça, porque muitos trabalhadores, né, ficaram muito tempo... meu tempo está esgotando, né? Então nós vamos ter que correr um pouquinho, porque tem algumas coisas aqui que eu acho importante, tá? Mas então vamos frisar daqui que o desemprego ele também traz um sofrimento que é fluido, que não permite aquela conexão inicialmente que eu mostrei da categoria, né, com o problema de saúde apresentado. O desemprego é um sofrimento fluido, que traz vários sintomas, a angústia, a depressão, o alcoolismo, a falta de vontade, de perspectiva, né, a letargia. Aqui também eu vou passar muito rapidamente, mas para que a gente possa também ter em mente, né, a perda dos rendimentos, né, a última PNAD, mostrando que se nós tivemos aí na década de 2000, 2005, uma média da renda aí de 1.368, hoje cai aqui do salário para 788, né? O número de trabalhadores com carteira assinada, 33 milhões, e 10 milhões de pessoas sem carteira de trabalho. Então veja, esses dados são atuais, traz um pouco das nossas características, não dá para eu trabalhar cada um deles, mas nós temos aqui o aumento do trabalho doméstico, do trabalho informal, né? E o foco nesses 33 milhões de trabalhadores, que são trabalhadores formalizados, né, para que eles se tornem terceirizados. Não tenham nenhuma ilusão que a terceirização vem para criar novos postos de trabalho. Ela vem para transmutar esses postos que estão aí. Então, no lugar de você trabalhar para determinada empresa, para determinada prefeitura, para determinado serviço público, você passa para trabalhar para um empregador terceiro, então que não garante as mesmas conquistas que aquela categoria ou que aquela empresa e benefícios tem, né? Eu vou passar aqui rapidamente, esse aqui é um quadro importante para a gente pensar a organização do trabalho. Então, os terceirizados aqui estão em 12 milhões, né? 34 milhões são os trabalhadores contratados diretamente, 12 milhões de terceirizados. Então veja, esse é um dado importante, até porque nós já temos vários estudos, e aqui eu estou me reportando ao estudo do DIEESE, né, que mostra que o trabalhador terceirizado, ele tem uma remuneração mais baixa, né, em 24%, ele tem uma jornada de trabalho maior, tá, que os trabalhadores que são contratados diretamente, e o tempo de trabalho numa mesma empresa, ele é muito menor, ele é rotativo, né? Então o trabalhador terceirizado, ele tem uma rotatividade muito grande, né? E com isso ele tem também uma perda de vínculos. É muito comum, o trabalhador é contratado por determinada empresa terceira, eu vi isso nas usinas, onde eu fiz pesquisas, e a gente sabe de outros espaços também. Então ele presta serviço naquela usina por 3 anos ou mais, mas a cada ano ele é contratado por uma outra empresa, né? Então ele é contratado por essa empresa e depois ele passa para outra, né, que é da mesma família da empresa terceira. Eles abrem novas razões sociais. Com isso você não tem vínculo, você não tem histórico, que é o que agora a reforma trabalhista coloca. O que é quitação anual? O trabalhador vai assinar um documento que quita que recebeu todos os valores devidos a cada ano. Ele não vai ter mais histórico de trabalho, de vínculo e de recursos que poderia, ao ser demitido, garantir que ele organizasse a sua vida por algum período. O trabalhador, quando recebe um FGTS, um acerto, gente, ele não vai aplicar na Bolsa de Valores, não vai lá para os bancos. Ele paga suas contas, né, como é uma sociedade endividada, vai para os bancos porque ele está devendo. Mas a grande maioria, ele arruma alguma coisa na sua casa, né, ele faz alguma coisa que fica ali para esse modelo de sociedade, que incorpora a acomodação, né, a realidade aí das famílias, né, nos bairros, na sociedade. Então agora você, com essa quitação anual, você tira isso. O trabalhador agora ele está à deriva, né? Aqui então, questão da remuneração, eu já falei, né, como que a gente tem o rebaixamento dos que são terceirizados.
A questão da reforma trabalhista, não vou poder entrar, eu tinha preparado algumas questões aqui, inclusive eu trouxe... você põe para mim? Isso é muito rapidinho, eu vou só mostrar da onde que surge a reforma trabalhista, né? Ela não é necessariamente um projeto, embora conduzido, acampado, né, desse presidente golpista e desse congresso corrupto, igualmente o presidente. Mas ela surge aqui, ó, tá? Uma proposta da CNI, já em 2012, 101 propostas para modernização trabalhista. E isso não é modernização, tá? Nós vamos já ver na sequência que não é modernização. Mas o que ela está propondo? Né? Vocês depois acessem esse documento, eu não vou poder tratar das várias medidas, mas eu vou escolher a primeira. Tá? O primeiro artigo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Tá? Primeiro, aqui nós temos, em nome, né, da insegurança jurídica que as empresas estão, eles propõem o negociado sobre o legislado. Né? Tá aqui. Né? Essa é o primeiro apontamento da modernização trabalhista no Brasil, que o golpista do atual presidente, não foi eleito, não é presidente, eu coloco entre aspas sempre, né? Acampou e colocou aí como uma plataforma do seu governo, né? A destruição da CLT. Então, o primeiro aspecto é o negociado sobre o legislado. Então, veja, eu vou trazer um exemplo. Nós fizemos uma entrevista com um sindicato em Franca. Eu vou dar esse exemplo muito brevemente. E o que eles colocam para nós? O ano passado, por volta de mês de outubro, novembro, a Carmen Steffens, eu vou citar nome porque está nominalmente aqui, e isso também foi um assunto da imprensa, tal, que era uma das maiores fábricas em Franca, com mais de 800 funcionários, tal, propôs a redução da jornada de trabalho para os seus trabalhadores. Né? E aí criou uma comissão interna, que sob pressão dizia, nós queremos a redução da jornada de trabalho com a redução salarial. Ok, é o que nós queremos. Né? E aí então foi para o sindicato. O sindicato disse, nós não podemos permitir essa redução da jornada de trabalho e salarial, com redução salarial, porque o piso da categoria de sapateiros é baixo, é R$ 1.080. Se eu reduzo para uma empresa que não tem problemas econômicos, que não está em falência, é uma empresa que naquela oportunidade, segundo a entrevista, estava abrindo 15 lojas no exterior, tá? Então não poderia fazer a redução salarial daqueles trabalhadores. A empresa então recorre à Justiça Comum, a Justiça Comum entende que tem que passar pelo crivo do sindicato. Então volta para o sindicato. Essa empresa fez um papel muito grande na cidade, de levar os trabalhadores de ônibus para frente do sindicato, jogar ônibus, mostrar que aquilo era o que os trabalhadores queriam, né? Tal, e o sindicato falou, não, a gente não assina. Né? Passado alguns dias, alguns trabalhadores vão até o sindicato com filmes, né, mostrando como que havia sido feito, né, a pressão dentro da empresa para que eles quisessem. Então veja, com isso eu quero mostrar o seguinte, a reforma trabalhista traz que hoje existe inclusive hipersuficiência e que não há hipossuficiência. A hipossuficiência seria essa dependência econômica que o trabalhador tem. Imagina, é todo mundo igual, tem liberdade de negociação e tal. Né? Então esse exemplo nós inclusive documentamos, né? Mostra que esse acordado sobre o legislado, ele favorece grandemente a empresa na sua ânsia por acumulação. Né? Ao dizer nominalmente na lei que a empresa com mais de 200 funcionários, ela pode formar suas comissões independente do sindicato e fazer as negociações, nós estamos colocando uma suscetibilidade aí dos trabalhadores a aceitarem as demandas empresariais. Eu queria voltar à apresentação aqui para eu terminar. Se você puder me ajudar, obrigada. Então, gente, quando vocês ouvirem essa questão do negociado, né, sobre o legislado, que nós estamos em outros tempos, que a CLT é lá de 45 e que agora, né, foi feita no fascismo, que, né, a gente tem toda uma discussão aí
contrária à CLT. Mas nós precisamos entender que o modelo de sociabilidade existe regulação. Nós não podemos ter som alto a partir das 10 horas da noite, não é? Nós não podemos ultrapassar o sinal. Nós temos uma série de medidas para regular, para criar uma convivialidade. Então, o trabalho, ele também precisa da regulação. Eu vou, então, concluindo já a minha fala, eu não vou poder tratar aqui dos dados, eu peço desculpas, a gente acha que vai dar tempo, né? Mas, infelizmente, o tempo meu já esgotou, então os dados de acidentes de trabalho, de doenças, eu não vou conseguir enfatizá-los, mas dizer apenas que a Previdência Social trabalha, então, com quem está oficialmente no mercado de trabalho, mas desconsidera também o autônomo, né? Desconsidera empregado doméstico, agora que passa com a lei, né? A incorporar, mas várias outras categorias não estão. Ainda assim, nós tivemos, considerando 3 anos, né, nós tivemos aqui um montante de 2 milhões de acidentes de trabalho. Isso também comprova como as condições de trabalho no Brasil, elas são agressivas, elas são violentas. Não é como essa reforma trabalhista se faz, né, entender que aqui as condições de trabalho são reguladas, muito reguladas, né? Então, se tem muita ação na justiça, gente, é por conta da penosidade do trabalho, né? Aqui a gente tem uma pesquisa do IBGE, encomendada pelo Ministério da Saúde, que mostra que, em 2013, que ao considerar, né, a população nacional, teria, então, aí quase 5 milhões de ocorrências de acidente de trabalho, contra 700 mil da Previdência. Só para a gente mostrar que existe, então, um desgaste e uma violência do trabalho muito grande que retira a capacidade da pessoa de se vender enquanto trabalhador no mercado de trabalho, né? Ele fica imprestável. Eu não sei, eu não vou ter o tempo, mas a revista que eu coloquei aqui, eu não vou ultrapassar mais não, eu só quero dizer o seguinte, depois vocês podem acessar, mas nós temos nessa reportagem, né, feita pela Carta Capital, o trabalho assediado, no qual nós temos, para vocês terem uma ideia, né, trabalhadores que eram perseguidos pelo HSBC, que contratou detetives para trabalhar como florista e uma série de outros vendedores ambulantes para ir na casa de trabalhadores que haviam se afastado do trabalho, para verificar se eles de fato estavam adoecidos, tá? Então isso foi uma coisa, né? A Almart, né? A empresa Almart, para vocês terem uma ideia, estava fechando 25 lojas e disse nominalmente que o aumento significativo das reivindicações trabalhistas nos últimos anos que faziam fechar, né? As grandes denúncias mostram humilhações, xingamentos, preconceitos, inclusive raciais, imposição de cantos. Então, veja, o trabalhador ele tem que vender a alma quando ele vai trabalhar. Ele tem que chegar na empresa, ele tem que cantar o hino motivacional daquela empresa, né? Então, nós vamos ter vários outros problemas relatados nesta reportagem, né, que mostra para nós a globalização e de como isso é uma bomba relógio, porque traz para nós trabalhadores adoecidos, como é o caso da Samsung, como é o caso de uma metalúrgica em Campinas, Samina, que produz placas de computador, tá? De trabalhadores que perderam o movimento, que perderam o tato, trabalhadores que adoecidos. Um último exemplo, a Renosa, uma engarrafadora da Coca-Cola, né, distribuiu troféus tartarugas para aqueles que não cumprissem as metas de produção, promovendo pressão e humilhação. Então isso é um modo como esse trabalho ocorre, que na legislação, agora que foi aprovada, diz o seguinte: olha, aquela cultura que a gente estava criando em torno da lei, dos ambientes de trabalho seguirem alguma ética, né? Não pode fazer isso porque você vai ter um processo. Isso aí está sendo retirado. Agora vocês vão fazer o que vocês quiserem. Porque na reforma trabalhista aprovou um teto que como que chama? A indenização do trabalho, ele é padronizado com o que você ganha.
Então, se o trabalhador ganha R$800, R$900, é leve, a assédio moral é leve, então ele vai receber R$5.000. Isso daí não cria empecilho para a empresa parar de promover. Então, eu finalizo, não vou poder trabalhar esses dados, eu finalizo então com a proposta que eu trouxe no início de modelo de sociedade que nós estamos criando, né? Se inicialmente então a gente tinha aquele vínculo que possibilitava enxergar, né, nos trabalhadores daquele setor os males, né, causados para aquele processo de trabalho, hoje nós temos uma difusão muito maior. E o modelo de sociedade assediador, o modelo de sociedade consumista, o modelo de sociedade que a gente está chamando de barbárie, né? Então aqui nós temos uma foto do McDonald's, né, que promove o quê? A imagem de um super-herói, né? Mas para isso ele tem que comer um lanche super calórico. Então hoje nós temos um alto índice de obesidade, né? Então esse é um problema hoje de saúde pública. Nós paramos de sofrer tanto com a fome e estamos sofrendo com a obesidade e a questão da hipertensão, do diabetes, né? Do baixo de desenvolvimento, que são pessoas nanicas e obesas, né? Então, são fotografias que estão na reportagem do New York Times. O modelo nosso é extremamente consumista, é tudo industrializado, são comidas muito açucaradas, aqui como vocês veem, né, produto da Nestlé, né? Aqui, as condições de trabalho, eu não queria terminar sem mostrar isso. Essas mulheres aqui eu vou dizer uma menina, né? Uma menina, são vendedoras da Nestlé. Então, nesse novo nicho da globalização econômica, de levar os seus produtos industrializados até os rincões dos mais diversos países, está se operacionalizando através de uma precarização muito grande do trabalho. Então, elas são revendedoras da Nestlé, que percorrem longos caminhos a pé, abaixo de sol, carregando seus produtos. Aqui você tem sopa Maggi, tá? Que não tem nutrientes para o desenvolvimento, né? Que não oferece, então, uma alimentação rica em carboidrato, gordura e sal. E isso vai repercutir nos problemas de saúde pública, né? E eu queria lembrar que nós temos um congresso conivente com isso. A indústria alimentícia foi uma das que mais doou para as campanhas eleitorais, quando ainda era permitido, em 2014, tá? Então, eu sei que eu tenho que finalizar. Aqui, mais uma foto emblemática da globalização. Então, veja, um carrinho branco, reluzente, moderno, né? Empurrado por uma trabalhadora que está mal calçada, mal preparada para andar nesse terreno de miséria, sem saneamento. Nós temos aqui fossas abertas, né? Então, elas vão empurrando o símbolo da globalização, né? São trabalhadoras precárias, mas levando até os rincões, aqui no sul da Bahia, né? Alimentos industrializados e vendidos como se fossem o topo aí da base alimentar. Aqui como que é feito, tá? As vendas, né? Não vou conseguir. Quero finalizar então dizendo que, apesar de todo esse contexto, que é um contexto extremamente destrutivo, né, o contexto da barbárie, a gente sempre termina dizendo, olha, embora tenha o pessimismo da razão, a gente precisa ter o otimismo da ação, dizer que tem que ter esperança, dizer que é possível, que a gente tem que caminhar. E eu deixo aqui então uma frase, né, do saudoso Eduardo Galeano, que ele diz que a utopia está no horizonte, né? Caminho 2 passos e ela se avança 2 passos. E o horizonte está a 10 passos mais. Então, para que serve a utopia? Para isso, serve para caminhar, né? Então, que a gente possa continuar a caminhada em busca de uma sociedade que não seja movida pelo capital, por essa estrutura de classe, mas que seja movida por valores da emancipação humana, eminentemente humanos. Muito obrigada.